Olá, seja muito bem-vindo a mais essa abertura semanal do mercado brasileiro, dia 13 de março de 2023. E temos algumas novidades aí do comportamento do mercado, muito influenciado também pelo mercado internacional, que nós vimos ontem. Né? Se não viu, confere lá. Mas vamos passar agora para o mercado brasileiro, então, para ver o que podemos falar a respeito dele. Aqui a gente tem o índice da Bolsa de Valores, que é o primeiro, naturalmente, que a gente tem que avaliar. E a gente percebe, né, que no final da semana passada, anterior, ele estava lateralizado, certo? E teve aqui um espasmo de alta. Né? Se você assistiu a abertura global ontem, você vai perceber que o mercado brasileiro se comportou de forma similar ao asiático e ao europeu, e de forma contrária ao americano. Isso é um pouco preocupante. Por quê? Porque o mercado americano tem muito mais influência na nossa economia do que o comportamento do mercado europeu e asiático. Se bem que, muitas vezes, a nossa bolsa de valores se comporta de forma similar à bolsa de Hong Kong, à bolsa chinesa, mas, na minha opinião, são muito mais por questões momentâneas do que de forma estrutural, de fato. Afinal, são países aí que, né, o Brasil e a China, são países em desenvolvimento. Então, tem uma economia, ou eles têm uma economia, sob determinadas óticas, com certas similaridades. E para por aí. Né? Muito diferentes, são países muito diferentes. Bom, mas houve aqui um espasmo de alta, na minha opinião, injustificável. Chegou lá no limite de Bollinger e retornou a cair depois do discurso do presidente do Fed. Mas o Brasil parece ter precificado esse discurso de maneira positiva, assim como a Europa e a Ásia. Ao contrário dos Estados Unidos, que precificou de forma negativa. Depois que ele chegou, né, que foi na quarta-feira, ele ficou um pouco lateralizado, um pouco indeciso, e aí precificou antecipadamente aqui o payroll, o índice de empregos americano, que saiu na sexta-feira de manhã, de maneira negativa. Aí fechou aí, mais ou menos no mesmo piso, mesmo limite inferior da semana que antecedeu. Então, continuo a dizer, né, a situação da nossa bolsa agora não inspira nenhuma ou quase nenhuma operação comprada. Eu, de maneira estrutural, de maneira geral, entendo que é mais vantajoso estar vendido na bolsa brasileira. Aqui ela encontrou pela segunda vez um suporte, né? Ou seja, está fazendo um duplo fundo aqui. Geralmente quando isso acontece o mercado vai para cima. Ele até pode subir, mas estruturalmente falando, uma visão de um pouco mais longo prazo, eu sei que não é a visão semanal nossa aqui, é uma bolsa que está para baixo. Não vai demorar muito, ela vai romper os 100 mil para baixo. Por tudo que está acontecendo, as atrapalhadas na economia, etc, etc. Tá? Estamos falando bem aí do arcabouço fiscal, né, que deve sair alguma coisa mais palpável na próxima semana, mas eu ainda sou cético, eu só acredito vendo. Tá? Nesse governo eu sou bem cético. Então, eu diria que graficamente está no suporte, mas existe possibilidade de queda, pouca possibilidade de alta. Pode acontecer, até pode, mas eu acho complicado. O dólar, né, com o nosso gráfico de Andrews aqui, eu disse semana passada que ele estava andando paralelo a esta linha. Continuou bastante, que é a linha de 100%. Certo? Ou de 50 para um lado e 50 para o outro, né? Ele coloca 100 para um lado e 100 para o outro. Estava andando juntinho aqui. Certo? Ou seja, ele estava se baseando neste topo aqui e foi caminhando. Até que, na sexta-feira, quinta-feira antecipou e depois na sexta, ele rompeu 161%. Daqui para frente, na minha opinião, ele tem espaço tanto para ir para cima quanto para lateralizar de novo. O que está aparecendo é que o dólar deve partir para cima. Deve ter alta. Tá? Vou tirar esse gráfico aqui que já está um pouco desnecessário para o contexto que a gente tem aqui. Mas é um mercado lateralizado, bem lateralizado. Ele pode ser sim que ele vá para alta, mas existem resistências significativas aqui que ele vai ter que romper. Então tem que ter fluxo. E com juros americanos subindo,
não vejo possibilidade de americano colocando dinheiro no Brasil. Para mim, e com esse governo que a gente tem aí, muito difícil. Então, na minha opinião, né, não vai ter tanta venda assim de dólar, exceto para exportação. E nossa economia não está lá essas coisas. Então, mercado lateralizado com possibilidade de alta. Dificilmente cai. Pelo menos não abaixo desse suporte aqui na faixa de 5,15 por aí. Tá? Ou 5,150. Hash, Bitcoin mais Ethereum, né, os criptoativos. Estava lateralizado semana passada. Nós falamos que não valia muito a pena fazer alguma coisa. Porém, ela teve um gap aqui significativo. Estava aqui na parte de baixo, tinha que observar, e ela efetivamente engrenou numa queda forte, bem forte. O Bitcoin chegou lá ao nível de 20 mil dólares. Encontrou aqui duas médias longas. Parou. Minha opinião é que ele deve lateralizar um pouco, inclusive ele passou da terceira volatilidade, deve lateralizar um pouco, e aí a gente vai ter que observar o que vai acontecer. Não antecipo o movimento aqui, o movimento de gráfico é queda, graficamente é lateralidade para recuperar o fôlego e queda, mas está muito estranho, pode ser até que suba, eu acho até que o Bitcoin vai subir, mas não vai ser de imediato. Então, de imediato, minha opinião é lateralidade e queda. Milho, continua lateral, não há muito o que fazer, tá? Não vou nem explorar muito. Vale, o Vale me pregou uma peça, né? Eu tinha gostado desse gap aqui, falei que ela estava indo para alta, estava encontrando resistência, mas que poderia dar uma corrigida e subir. No fim, ela abriu a semana rasgando para baixo. Acontece. Rasgou e lateralizou, né, embaixo, né, com força de baixo. Crocodilo para baixo e muito pouca força aqui, ó, no Maximus. Então, típico de mercado lateralizado, mercado indeciso. Petrobras, horrível na semana passada, né? Não ficou melhor essa semana, apesar de estar verdinho. Mercado congestionado, lateralizado, crocodilo todo torto, né? Tá com a boca torta, bem no meio do pântano, bem no meio, não dá pra fazer nada aqui. O Maximus fraco. As médias, olha só, ele está entre a média de 377 no topo, a de 144 no meio e 233 no fundo. Meu, lateralidade, não façam loucura com Petro. Não façam loucura com Petro. Magalu começou a engrenar aí uma correção mais significativa. Aí saiu a notícia de que houve alguns indícios de fraude em processo de compra. Pronto, despencou. Depois viram que não era tão grave assim, né? Claro que é grave fraude no processo de compra, mas representava talvez 3,5, 3,70, não lembro exatamente, das compras que eram feitas. Né? Provavelmente vão conseguir pegar as pessoas e os processos, e ela já deu uma recuperadinha. Mas eu insisto, a Magalu não passa por bons momentos, eu não ficaria comprado não. Okay? Itaú, depois da forte correção, ele deu, correção não, queda, né, movimento de queda, ele fez uma correção, encontrou resistência na mandíbula, na média de 233, próximo da de 144, e voltou a cair, caiu até um pouco abaixo deste limite inferior, chegou perto desse daqui, e ainda tem espaço para cair. Minha opinião, pelo que eu estou vendo, continua caindo. Pode lateralizar, mas eu acho mais provável que continue caindo. Ambev. Ambev até que teve uma semaninha boa, deu uma corrigidinha aqui, mas subiu. A gente já começou a semana com 2 candles vermelhos de alta, ou seja, tendência de baixa, porém candles de alta, o que já mostrava aí uma disposição de quebrar a sequência de perdas aqui, de quedas. Foi o que aconteceu, ela corrigiu, mudou para verdinho e foi embora. Chegou lá numa linha de volatilidade, em Bollinger, corrigiu de novo. Agora até os próximos dos dentes, antes foi próximo dos lábios do crocodilo. O que mostra, mais provavelmente, que deve continuar subindo. Tá? Tem cara de que vai continuar subindo. Apesar de fazer bastante tempo que ela não rompe
de maneira significativa o pântano. Mas tá com áreas de que pode subir com mais correções pela frente. Aqui é Banco do Brasil, parecido com Itaú, né? Corrigiu até um pouco além da mandíbula e está caindo de novo. Né? Só que ele ainda não igualou, pelo menos, o mínimo anterior. Queda. B3 veio na sequência de quedas, lateralizado bastante semana passada, com ligeira alta. Rompeu aqui bonito, ó, subiu bonito. Não sei porquê, não consigo ver nada no mercado que possibilitaria isso. Esse movimento positivo. Chegou no topo, está corrigindo até os dentes, que é uma boa correção já. Máximos ainda indicando queda, né? não mostra nenhuma evidência de que o mercado está virando. Porém, eu acredito aqui numa lateralidade depois numa nova alta, tá? Se mantida essa característica gráfica. Foi bem estranho isso aqui para mim. Não vejo nenhum fundamento maior para poder acontecer algo desse tipo. Ainda mais com Petro e Vale para baixo, né? Que representam 80% da bolsa. Enfim. Os Minas continua lateralizado, né? Bate e volta em cima. Dá para fazer o joguinho aqui de comprar e vender curtinho. Nada muito importante para comentar. Localiza, eu falei que eu ia tirar, mas ela deu um baita de um salto no começo da semana. Né? Isso aqui foi na quarta-feira. Mais uma vez, precificaram bem o discurso do Powell aqui, enquanto o próprio americano precificou mal. Acontece. Aí depois veio o payroll, o pessoal voltou para a realidade. É assim que eu interpreto. Mas eu diria que a Localiza continua com maior probabilidade de queda. RAP Vida, teve um gap feio aqui, né? Na semana passada. Continuou caindo. E aí nós entramos para dar uma analisada. Mercado lateralizado. Queda mais forte a partir de quarta-feira. Aumento de juros pode impactar. Talvez esse daqui tenha sido um dos poucos ativos que o mercado entendeu. Enfim. CSN rompeu também para baixo, acompanhou Vale. Ela também é uma siderúrgica. E aqui é uma tendência clara de baixa. Ela pode voltar, ela deve voltar a fazer uma correção, mas o movimento é de baixa. É operar vendido. Depois que ele dá uma subida para corrigir. Cogna, antiga Croton, acho que era isso o nome, é empresa da área de educação. Né? Houve aí alguma liberação, ou possibilidade de liberação de financiamento, de verbas, etc. para educação. O mercado disparou. Né? Foi uma subida bonita, lateralizou, porque tinha subido demais. Né? Foi bater lá na terceira volatilidade. E depois deu uma corrigidinha. Isso aqui para mim é uma corrigidinha que não vai afetar o sentido do movimento. Foi uma barra muito forte aqui, rompeu duas médias importantes, rompeu volatilidade. Minha opinião, ele corrige talvez mais um pouco, lateraliza, mas ele vai subir. Então, esse daqui é um dos poucos ativos da bolsa que comporta uma posição comprada. Tá? Bom, espero que tenham apreciado mais essa abertura semanal do mercado brasileiro. A gente está aqui toda segunda-feira. Te vejo na próxima. Um abraço.